Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz com vocês? Começando um vídeo novo aqui no canal e dessa vez eu quero trazer para vocês como elaborar um sermão rápido e eficaz, passo a passo, sem dor de cabeça. Para quem não me conhece, me chamo Rafael, sou bacharel em teologia. Porém, quando despertou em mim o desejo pela palavra de Deus, de pregar, estudar a palavra de Deus, eu tinha uma grande dificuldade na elaboração do sermão. E quando eu ia ministrar, às vezes eu começava em um determinado assunto, e até bem nos primeiros minutos, porém no desenrolar do sermão, eu já mudava completamente o assunto. Aí quando chegava no final, o assunto que eu estava falando não tinha relação nenhuma com o que eu tinha começado. Eu literalmente fazia uma salada de fruta com o meu sermão. Então, por que eu preparei esse vídeo? Exatamente para ajudar você que talvez tenha as mesmas dificuldades ou ainda não prega e quer começar. E o bom desse vídeo é que você já começa do jeito certo, tá bom? No final desse vídeo eu vou ainda trazer uma dica bem importante. Eu vou indicar alguns livros que vai auxiliar você não só a elaborar um bom sermão, mas também como se preparar antes de qualquer sermão. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver que esse box que eu vou indicar para você, ele é muito bom. Ainda é preciso pontuar que esse vídeo aqui ele vai usar uma linguagem bem simples. Por quê? A dificuldade está exatamente em alguns termos utilizados, seja em vídeos, seja em livros. Às vezes o termo muito didático faz com que a pessoa não tenha a compreensão necessária para estar elaborando o sermão, tá bom? Então a linguagem que eu escolhi para cá é uma linguagem bem simples. Por isso que se você ficar comigo nesse vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai sair daqui já fazendo o seu sermão de forma rápida, eficaz e sem dor de cabeça nenhuma, tá bom? Antes de irmos para o vídeo, eu preciso ainda dizer que esse modelo de sermão que eu estou trazendo para vocês aqui, ele serve para qualquer tipo de sermão, seja o temático, seja o expositivo, seja o textual. E esse vídeo eu não vou trazer a diferença entre esses tipos de sermões, tá bom? E a última coisa para a gente ir de fato para o vídeo eu preciso da ajuda de vocês. Então se você não é inscrito no canal, faz isso agora, um cliquezinho, você se inscreve no canal. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixa o seu like. E se quiser ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, é só ativar o sininho também, que você vai ser notificado toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então bora para o passo a passo aqui de como elaborar um bom sermão. Eu já estou aqui na tela do meu computador, mas isso aqui você pode fazer manualmente, tá? É só pegar seu caderninho, caneta e aconselho fazer com lápis, tá? Porque se você errar alguma coisa, você pode apagar e refazer. Eu gosto muito de fazer à mão. Escolhi trazer aqui para eu conseguir gravar a tela melhor para vocês. Depois eu mostro como que vai ficar esse sermão pronto e na íntegra, tá? Eu escrevi então aqui como elaborar um sermão rápido e eficaz. Vamos lá. Existem 4 elementos introdutórios que fazem toda a diferença para um bom sermão quando dominamos. São eles: texto, título, tema e introdução, tá? O texto é uma das partes mais importantes, se não a mais importante do sermão. Isso é óbvio. Porque o texto é a base do nosso sermão. Não só do sermão. Tudo que acontece no sermão está ligado ao texto. Então eu escrevi aqui: o texto será a base de todo o seu sermão, ou seja, tudo que acontece no sermão está inteiramente ligado ao texto. Seja o título, que a gente já vai ver o que é, seja o tema, seja a introdução, seja os tópicos e subtópicos, seja a conclusão. Tudo está subordinado ao texto e não podemos fugir dele de maneira nenhuma. Por isso, escolha bem o texto que será usado. Aí eu coloquei também: escolha sempre um texto que você tenha domínio, que esteja familiarizado tanto com os personagens como também com os acontecimentos. Nunca use um texto que você tenha dúvida sobre ele ou que é confuso demais para você. Estar familiarizado com o texto é de suma importância, tá? Porque tem pessoas religiosas demais que acham que é só abrir a Bíblia e que Deus já vai trazer um manto. A bem verdade, eu acredito que Deus ele só relembra aquilo que você leu, aquilo que você estudou, tá? Então, para que não haja confusão conforme você vai falando, vai
pregando, escolha um texto que você domine para estar fazendo o seu sermão, tá? Não adianta você querer falar daquilo que você não conhece ou daquilo que você tem dúvida. Então a primeira dica para se elaborar um sermão, para se pregar bem, é escolher um texto que você domine. O segundo elemento introdutório para o nosso sermão é o título, tá? E tanto o título quanto o tema são duas coisas que as pessoas têm muita dificuldade de compreender. E aqui eu já vou mudar a forma da gente compreender isso e eu tenho certeza que você nunca mais vai ter dúvida. Vamos lá. Primeiro, o título. O que seria o título? Título é o anúncio do assunto. É o nome do meu sermão. Como a gente dá nome a tudo que a gente tem, então no sermão não vai ser diferente. A gente vai dar um nome a ele e esse nome dentro da homilética a gente chama de título, tá bom? O que seria então o tema? O tema é o assunto geral que será explorado nesse sermão como um todo. Então, se o título é o nome, o tema é o assunto, tá bom? Então decore essas duas palavras aí, porque aí você vai ter uma compreensão melhor. Título é o nome, tema é o assunto geral que vai ser trabalhado nesse sermão como um todo, tá bom? Vamos lá, eu coloquei algumas observações aqui. Existem alguns tipos de tema que podem ser feitos, como por exemplo, o tema enfático, tá? Que é baseado em uma palavra ou frase, e também o interrogativo, que é um tema em forma de pergunta. O legal do interrogativo é que você cativa a atenção das pessoas, pois elas durante todo o sermão ficarão à espera dessa resposta. Claro que existem vários tipos de temas, mas que não cabem nesse primeiro contato ser explorado, por isso que escolhi apenas 2 dos principais ou mais usados aqui, tá? Então, já temos aqui um primeiro, antes de irmos para a introdução, claro, a gente já tem um primeiro modelo de como ficou aqui. Então, vamos lá. O texto que eu escolhi aqui foi João 3,16. Por quê? Porque é um texto que está todo mundo familiarizado, né? Está estampado em camiseta, em vários locais, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e daí vai. O título vai ser extraído do texto, lembra disso, porque tudo que acontece no sermão está ligado ao texto. O título aqui, ou seja, o nome do meu sermão, eu escolhi: O amor de Deus é maior. Por quê? Porque no texto de João 3,16 está falando de amor, e como tudo que acontece no sermão tem relação com o texto, ou seja, está ligado ao texto, eu escolhi esse nome, criei esse nome. O amor de Deus é maior, é o nome do meu sermão, é o título do meu sermão. Depois a gente vai para o tema. O tema 1 é um modelo enfático, ou seja, baseado em uma frase ou em uma palavra. Então o que eu escolhi para isso foi o amor de Deus. Ou poderia deixar apenas amor, porque tanto o amor de Deus ou amor está ligado ao texto que nós escolhemos de João 3,16. O tema 2 eu fiz baseado no modelo interrogativo, ou seja, trazendo uma pergunta. E como que ficou? O amor de Deus é real? Tá bom? Poderia ser qualquer outro, mas só para que a gente tenha uma base aqui, tá? Então, no modelo enfático, baseado em uma frase ou em uma palavra, e no interrogativo, o amor de Deus é real, tá bom? Depois a gente vai ver tudo isso aqui na íntegra como ficou. Vamos entender agora o que é a introdução. Eu escrevi: a introdução é a apresentação do meu sermão ao público, ou seja, é a parte que de forma inicial eu coloque para todos o caminho que vou percorrer durante o tempo que estiver falando. Aqui o pregador precisa ter domínio do seu sermão como um todo, pois é nessa etapa, mesmo que introdutória, você prende ou perde a atenção do público. Minha introdução precisa de certa forma ser impactante para que os ouvintes tenham gosto de continuar escutando, tá? Então decora isso, a primeira dica, que toda a introdução ela precisa ser impactante, tá bom? E eu coloquei aqui, ó, 3 formas da gente estar fazendo a nossa introdução, tá? E essas formas aqui foram baseadas em experiências durante esse período de estudo, de pregação que eu adquiri, porque é muito difícil encontrar isso em vídeos ou em livros por aí, tá? Então, uma primeira forma de introdução poderia ser falando do autor, quem era, quando foi escrito, para quem foi escrito. E o legal dessa introdução, ó, no caso lá a gente escolheu o texto de João 3,16, então eu poderia estar falando quem era João, autor do livro, quando esse livro foi escrito, para quem foi escrito, eu já fico com conteúdo legal ali, tá?
Aí eu coloquei aqui que essa forma acaba sendo bem prática, pois as bíblias de estudo, por mais simples que sejam, já trazem isso tudo pronto no início de cada livro, tá? Se você pegar qualquer bíblia de estudo ou qualquer comentário bíblico, já vai ter no início de cada livro todas essas informações e ainda outras que você pode estar utilizando como introdução antes de entrar nos tópicos, que a gente já vai ver o que é. Coloquei uma observação. Essa forma de introdução é bem fácil, pois já está tudo pronto nas bíblias de estudos ou comentários bíblicos. Então essa forma é bem fácil, consegue fazer só em abrir a Bíblia ou algum comentário, tá? Não existe dificuldade nenhuma. Uma segunda forma poderia ser falando sobre o que tanto texto, título e tema têm em comum, que no nosso caso aqui é o amor. Aqui literalmente eu penso no que o assunto do meu sermão está falando e faço uma pesquisa geral sobre isso. Nesse caso é o amor. Um exemplo seria como o amor é tratado pelos gregos. Ou seja, na língua grega o amor é diferente para nós. Lá eles dividem em 4 tipos, você já deve ter visto isso por aí. Que é o amor eros, amor fíleo, estorage e ágape. Aí eu poderia colocar qual desses tipos de amores seria o amor de Deus. Então aqui eu já teria um caminho muito bom para a minha introdução. Coloquei uma observação. Essa forma aqui exige um pouco mais de empenho, pois é amplo o campo de pesquisa. Não fica preso apenas aos limites da teologia, mas se expande como um todo em diversas áreas. Ou seja, aqui eu não fico preso apenas ao que a teologia pensa sobre o amor, ou que a minha religião pensa sobre o amor. Aqui, como é a introdução, eu posso abrir esse campo sobre o que as outras religiões pensam sobre o amor, sobre o que os outros países, as outras culturas pensam, o que os filósofos pensavam, e posso colocar como introdução, sempre tomando cuidado. Uma terceira forma seria criar uma ponte para a situação atual em que vivemos, pois aqui talvez você já aprenda de vez a atenção dos ouvintes. Aqui é uma forma de introdução bem interessante, porque você vai pegar o que a gente está vivendo e vai fazer uma ponte para aquilo que você quer trazer. Então, por isso que eu escrevi que aqui você pode prender de vez a atenção dos ouvintes, porque as pessoas estão vivendo isso toda hora, todo dia. E quando você fala, a pessoa se familiariza e talvez pare para te escutar. Então eu fiz um exemplo de introdução aqui para você ver como que ficaria nesse modelo. Vamos lá, vou ler. Muitas pessoas estão à procura de serem amados, pois a situação em que se encontram ou que já passaram fez com que sentimentos de rejeição e não de amor tomassem conta dessas pessoas. Ou quando não teve mais o que oferecer, o amor acabou. Será que existe um amor que é incondicional, que não depende do que temos ou de quem somos para nos amar? Essa aqui já seria uma introdução rápida, mas que faz com que a pessoa pense na situação que viveu ou que poderia viver e vai esperar exatamente você responder durante o sermão inteiro que se existe um amor que não depende de nada que fazemos para nos amar. Coloquei uma observação. Essa forma exige muito da sua criatividade, pois é preciso estar atento ao atual momento vivido para que assim possa ser construído uma ponte entre o que você quer expor com a situação atual. Prosseguindo aqui, a gente precisa entender agora o que é tópico e subtópico, tá bom? Que as pessoas geram muitas dúvidas aqui também. Vamos lá. Aqui já começa o corpo do nosso sermão. Mas como eu defino o que é tópico e subtópico, não é verdade? De forma clara, e aqui você não vai ter dúvida mais nunca, podemos dizer que os tópicos são as lições que serão entregues aos ouvintes baseada no texto escolhido, tá bom? Então eu coloquei aqui, que tópico será a lição principal e que subtópico é o complemento à lição principal, tá bom? Se você tiver com dúvida do que é tópico, só substitui a palavra por lição, tá bom? Se alguém lhe perguntar, não estou entendendo o que é tópico, você fala, tópico é lição que você vai ensinar quando estiver pregando, tá bom? Fica mais fácil. Subtópico é o complemento a essa lição. Aí eu coloquei um exemplo aqui, tópico 1, lição. O amor de Deus é incondicional. Aí eu coloquei um comentário a essa lição, ou seja, não depende de nada que tenhamos ou façamos para nos amar. Ele nos ama incondicionalmente, ou seja, o meu primeiro tópico é dizer que o amor de Deus é incondicional e comentar sobre ele, tá bom? Porque aqui já começa a minha pregação.
Só que eu quero complementar isso. Então eu vou utilizar um subtópico, ou seja, um complemento. E olha o que eu coloquei. Foi assim com Pedro que negou, mas Deus continuou amando. Jesus, quando veio aqui, amou leprosos, que a sociedade não gostava de estar com eles, colocavam eles para fora do arraial, no leprosário, mas Jesus amou. Ele amou também publicanos, que eram tidos como traidores de Israel. Jesus amou, foi assim com Zaqueu, em Lucas 19. Tudo isso porque o seu amor não depende de nada que temos, mas sim de quem ele é. Repare que a minha lição fala que o amor de Deus é incondicional. Eu faço um comentário e complemento aqui. Eu quis utilizar um subtópico para complementar a minha lição 1, o meu tópico 1 ali, tá bom? Coloquei aqui uma observação. No seu sermão pode ter quantos tópicos, lições e subtópicos que quiser, contanto, cuidado para não se tornar redundante ou repetitivo demais, ou demorar demais para expor as lições do texto, pois você pode sair de um sermão que está até um momento atrativo para um sermão exaustivo. Lembre-se, menos é mais sempre. Como a gente entendeu o que é os 4 elementos introdutórios e já aprendemos também que a introdução é o que vai prender o povo ou fazer com que o povo não preste atenção na sua pregação, a conclusão também precisa ser muito importante. Sabe quando a nossa avó diz, você precisa saber entrar e precisa saber sair? No sermão é o mesmo princípio. Se a gente sabe fazer uma boa introdução, a gente precisa saber fazer uma boa conclusão. Se a gente sabe como iniciar um sermão, a gente precisa saber também como concluí-lo bem. Então, eu escrevi algumas coisas aqui, vou ler para vocês. Se as introduções precisam ser impactantes a ponto de prender a atenção, a conclusão precisa ser reflexiva. Lembra que eu falei que a introdução ela precisa ser impactante? Ao contrário, a conclusão precisa ser reflexiva. O ouvinte precisa sair dali pensando no que foi pregado e absorver o máximo do que ele escutou, tá bom? Ou seja, ele precisa sair dali refletindo no que foi pregado. Então a conclusão ela é de suma importância. Coloquei aqui formas de serem feitas. Pode ser feita recapitulando as lições apresentadas, ou seja, eu faço um rápido comentário em cada tópico que eu falei, ou narrando algo ligado ao que foi pregado, com alguma ilustração ou testemunho que você pode colocar aí também. Como a ideia de reflexão, o primeiro propósito da sua conclusão deve ser falar para o ouvinte o que deve ser realizado após o término daquele sermão. Ou seja, eles precisam sair dali com um caminho a ser tomado já que a conclusão gera essa reflexão, tá bom? Dicas. A conclusão de um sermão não precisa ser anunciada. Isso torna o clima chato e cansativo. Não só a conclusão, tá? Porque tem muita gente que fica assim, já termino, vou terminar daqui a pouco, tô caminhando para o fim. Isso gera uma expectativa negativa em quem ouve. Porque toda hora vai pegar o relógio e vai falar, ele vai terminar agora, aí não termina. Ele vai terminar daqui a pouco e não termina. Então não anuncie a sua conclusão, como você não deve anunciar nada. Esse modelo aqui vai ficar só com você. O pessoal não precisa escutar de você que você está na introdução. Ou você dizer, vou para o tópico 1. Não, eles não precisam. Você que vai estar seguindo aquilo que você escreveu para não se perder e deixar aquilo com o foco central no assunto escolhido, tá bom? Então não anuncia nada, só segue o seu sermão. Aqui eu coloquei uma forma que a gente poderia fazer a conclusão, tá bom? Vou ler para vocês. Como vimos durante todo esse tempo de exposição das Escrituras, o amor de Deus é maior que nossos erros, que nossos problemas. Para quem faz tempo que não escutou Eu Te Amo ou já escutou apenas da boca para fora, saiba que Deus te ama e provou isso na cruz, pois o seu amor é incondicional. E para finalizar com chave de ouro, você pode e deve fazer um apelo. É sempre bom concluir um sermão fazendo um apelo, porque sempre, independente do período em que você esteja, da forma com que a pregação foi feita, sempre haverá uma vida esperando por Deus. Então não perca tempo para fazer o apelo, tá bom? Ora, vamos lá, vamos ver como que ficou o nosso sermão, não é mesmo? Lembrando que eu fiz no computador, para você conseguir olhar como um todo, mas se que preferir, faça à mão, sempre ande com o seu caderninho. Então tá lá. Texto. Título, o amor de Deus é maior. Coloquei o tema 1, o amor de Deus, ou poderia ser apenas o amor nesse modelo enfático. Tema 2, o amor de Deus é real. Aqui está aquela introdução.
Depois a gente cairia para o tópico 1 e coloquei o subtópico. Poderia ser mais tópicos e subtópicos. E a conclusão está aqui. Então esse seria o modelo do nosso sermão. Olha que bonitinho que fica, tá? Como eu disse no começo do vídeo, que eu teria uma indicação de livros bons que vai te ajudar não só a elaborar um bom sermão, mas a você se preparar como pregador. Chegou a hora e eu quero agora apresentar para vocês os livros, esse box maravilhoso aqui, que é Homilética, tá? Do Gilton Moraes. São 3 livros, tá bom? E eles trazem por título, ó, Da Pesquisa ao Púlpito, que é o primeiro. O segundo é Do Púlpito ao Ouvinte. E o terceiro é Do Ouvinte à Prática. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa coleção aqui, é só você clicar nesse card que está um dos dois lados aqui, que eu tenho um vídeo apenas falando de livros sobre homilética, tá bom? Então, não só tem esse, vai ter outras indicações. Dá um pulo lá e, se puder, já adquire essa coleção aqui, que não pode faltar na sua estante, tá bom? Para você que chegou até aqui nesse vídeo, eu quero deixar aqui externado as minhas palavras de gratidão, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.